De volta com o nosso programa, é hora de informação. Daqui a pouquinho tem um Papo Família que interessa para o homem, interessa para a mulher. Nós vamos falar sobre gravidez, métodos contraceptivos. Tem ainda notícias sobre o mundo dos famosos. O jornalista Márcio Augusto vai estar com a gente e, é claro, a nossa deliciosa culinária. Mas vamos para a informação, então. O pagamento do 13º salário, previsto agora até dezembro, deve injetar na economia brasileira cerca de 158 bilhões de reais. A expectativa é que cerca de 85 milhões de brasileiros recebam, em média, R$ 1.774. O valor é quase 10,5% superior ao estimado para o fim do ano passado, quando essa projeção havia sido de 143 bilhões. Do total a ser pago agora, neste ano, a maior parte vai ser destinada a trabalhadores com carteira assinada que devem receber aproximadamente 112 bilhões de reais até dezembro. O total a 71% do que vai ser pago. Agora, atenção, hashtag fica a dica. Nada de gastar, vai pagar suas dívidas. Tem muito brasileiro endividado e o futuro da economia do país depende também da gente fazer a nossa parte. Recebeu, segura a grana, estuda primeiro, vê o que a família está precisando, as necessidades, nada de sair correndo aí fazer compra. Controla primeiro a sua economia, o seu bolso, a sua casa, aí sim depois a gente pensa, é claro, na viagem, no presentinho de final de ano, a gente tem que colocar a nossa economia em ordem, fazer a lição de casa. Boa sorte para você. A gente vai para a sala, Maria Cândida já está esperando a gente, é com você. Agora vamos falar de mulheres e também homens, tem a ver com essa conversa. É comum mulheres que não se adaptam às pílulas anticoncepcionais e os motivos são variados. Dores de cabeça, enjoos, ganho de peso. Seja qual for o motivo, é importante saber que existem outros métodos contraceptivos, além da pílula anticoncepcional e dos tradicionais preservativos masculinos. Nós estamos recebendo a ginecologista a doutora Poliane Prismic para falar dos diferentes tipos de métodos contraceptivos. Doutora, muito obrigada, prazer, bem-vinda. Doutora, muito obrigada. bom revê-la, obrigado pela presença. Prazer é meu. Eu tô vendo tudo isso aqui na mesa e é claro que é melhor a gente começar falando do que a senhora trouxe aqui para mostrar, né? Quais são, então, os métodos que a senhora trouxe que são alternativa ao método, à camisinha, no caso, e ao anticoncepcional? Maria Cândida, uma coisa importante da gente falar da camisinha. A camisinha deve ser usada. Por quê? Porque os métodos contraceptivos, eles não previnem contra a doença sexualmente transmissível. E até um apontamento muito importante isso, por quê? Porque se percebeu que, por exemplo, o HIV, as mulheres que têm relacionamentos e usam métodos contraceptivos, elas se expõem mais. Por quê? Porque elas não usam camisinha e acabam contraindo o vírus. Elas esquecem Exatamente. isso, né? Então, a camisinha deve ser usada sim, porque ela previne DST, doença sexualmente transmissível. Previne HPV, previne herpes vaginal, previne sífilis, previne HIV. O que a gente pode, além disso, usar como contracepção ou até mesmo para melhorar a TPM, que é a tensão pré-menstrual, as cólicas menstruais? A pílula, como você bem falou, ela vai ser usada pelas mulheres em algum momento da vida, né? Mais ou menos 80% de nós vai estar usando, mas muitas de nós vamos ter efeitos colaterais como dor na mama, realmente muito problema gástrico. E para isso a gente tem outros métodos que acabam e também atuando. A pílula, pelo menos no passado, engordava muito, Antes de continuar, deixa eu conhecer a pílula, que eu não conheço. Você não conhece? Não conheço, conhece a pílula? Deixa eu ver aqui. É bom você conhecer para nenhuma mulher te dar golpe. Fala assim, tomei e não tomou. Ela vem marcadinha assim mesmo, é isso? Vem marcadinha assim mesmo, Rafael. E assim, normalmente você começa no primeiro dia da menstruação, a primeira cartela. Então, por exemplo, aqui a gente tem segunda-feira. Então, a gente começou na segunda-feira, você vai mantendo o uso contínuo dela. Essa daqui é uma pílula de 21 comprimidos, que você dá um intervalo de 7. Existem vários tipos de pílula. Para quem não gosta ou tem receio de dar intervalo, hoje existem pílulas que elas são contínuas. E os últimos comprimidos são de vitaminas. Tem também as pílulas que são de uso de hormônio constante para você não menstruar. Tem contraindicação? Tem mulher que acaba rejeitando alguma pílula? Tem, a maior parte dos casos de rejeição são por dores de estômago. E tem uma coisa importante, existem mulheres que não podem usar a pílula anticoncepcional e não podem usar similares de outra forma. Então, por exemplo, o anel vaginal, não podem usar o adesivo, por quê? Porque elas têm risco de trombose. Quem que não deve usar, que é mais fácil da gente identificar? Mulheres que fumam não devem usar a pílula anticoncepcional, elas têm mais risco de ter trombose.
Existem alguns exames que são feitos, que são os exames de trombofilia, que é para a gente ver o risco dessa mulher e evitar que, por exemplo, na vigência do uso da pílula, ela tenha um AVC, tenha um derrame. Então é importante a gente fazer essa investigação antes, para daí sim a menina estar começando com o uso da pílula anticoncepcional. É verdade que muito ginecologista receita a pílula mesmo para adolescente, que ainda não começou a sua vida sexual? É comum Sim, isso? mas aí, Rafael, muitas vezes por quê? Eu não gosto de prescrever pílula anticoncepcional para meninas novas, mas muitas meninas jovens começam com a endometriose, que é uma doença que, se ela continuar agindo no organismo feminino no decorrer dos anos, ela pode trazer lesão de trompa, de intestino, de bexiga. Então, você acaba usando a pílula anticoncepcional para evitar que essa menina no futuro possa ficar infértil. Perfeito. Conheci a pílula, então. Está desmistificada para mim. Bom, Vamos lá. eu nunca usei a pílula, eu sempre usei DIU, diafragma, sempre usei outros métodos que eu sempre achei muito melhor porque eles não são tão invasivos quanto a pílula. Esse daí qual que é, doutora? Esse daqui é o DIU de progesterona. Certo. É um DIU, a gente tem 2 tipos de DIU. Maria Cândida, eu não sei qual que você usou. O que você usou? Usei esse Você e usei os usou outros. Ah, né? joia. Esse daqui, ele tem uma película de progesterona que fica dentro do útero e ele evita, em 80% dos casos, que as mulheres menstruam. Ele é muito indicado para quem tem endometriose e para quem tem cólica menstrual. A mulher tem que já ter vida sexual, né, para estar colocando, Mas e ele não tem precisa ter duração de tido 5 filho. anos. Não precisa ter tido filhos. E existe o outro DIU, que é o DIU de cobre, que no lugar dessa película, ele tem uma molinha de cobre, que acaba tendo a menstruação regularmente, mas ele tem um efeito muito interessante. Ele não dá aumento de peso, não dá alteração de libido, que esse DIU eventualmente pode dar. Tá, no Pode. caso, esse aqui é o aparelhinho que vai ajudar a colocar o DIU. Ele é completo, né? Isso. Você coloca... Esse é o vulgo Mirena, não é? Isso. Como que é o nome? Mirena. Mirena. Toda mulher já ouviu falar. Ele fica aqui dentro do útero. E esse aparelhinho todo aqui que está pendurado é só o aplicador, Rafael. Ah, ó, perfeito, Tá? ó. Só Então, vai ficar esse daqui o e fica o DIU- fiozinho dentro Olha, da mostra. vagina. Então o Pra DIU é esse câmera. aqui, ó. É isso? Olha essa câmera aqui. É. Perfeito, ó. O DIU é só esse Tzinho. Só aqui. Que vai ficar aqui dentro do Aqui. útero. Vira pra mim aqui, Ah, isso, tá joia. perfeito. Tá joia? E Mas aqui na hora no- que põe esse Tzinho é uma dor. Ai, Então, meu mas Deus. aí tem outra coisa interessante. Como que a gente deve colocar o DIU? A gente chama de analgesia, com sedação. Ah, é? Por quê? Muitas vezes, Rafael, o DIU é colocado no consultório, só que tem hoje um problema que é o seguinte, a gente sabe que algumas mulheres podem ter uma reação de dor exacerbada. E isso pode levar até uma parada respiratória. Então, é importante para quem está em casa que o DIU tem que ser colocado com cuidado. O DIU de progesterona, que é esse que a gente está mostrando, ele é um pouco mais espesso. Esse sempre hospitalar. Sempre. Porque você pode ter um problema sério na hora de colocação de um DIU. E aí porque, perguntar- assim, eu coloquei e tive muita dor todas as vezes. E para tirar também é aquele... A mulher, então, deve perguntar para o médico se vai ter aplicação da anestesia. Ela Exatamente. deve exigir isso, então. De preferência, sim. Agora, a mulher pode colocar o DIU se ela não teve nenhum bebê? Pode. Pode, Antigamente, se achava que o DIU podia lesar essa camada de dentro do útero, que chama endométrio, que é onde o bebezinho se gruda. O que se percebeu? Foram feitos vários estudos e ninguém provou que existe lesão. Então, hoje a gente pode recomendar sim. Principalmente porque esse DIU de progesterona que você falou, que é o Mirena, ele tem uma atuação muito importante para prevenir a endometriose, que é a principal causa de infertilidade nas mulheres. Certo. Quanto tempo a mulher fica com o DIU? Você pode ficar até 5 anos, mas no momento que você decide retirar, a retirada é simples, você retira o DIU e depois de um mês você pode começar a tentar engravidar. Nesses 5 anos, então, não acontece gravidez. Ele me Uma garante, me dá em essa 1000 segurança. mulheres podem engravidar. Uma em mil mulheres. Para você Eu- ter ideia, ele é 10 vezes mais seguro do que a maioria dos métodos, inclusive do que a laqueadura e a vasectomia. Então, eu acho até assim, para adolescente, com 18 anos, tal, começa a ter a vida sexual, eu acho esse método não é uma pílula, que é hormônio e A tudo. pílula a pessoa pode esquecer de tomar? Pode, Isso. pode. E aí... Pode. A única, só tem uma coisa que a gente tem que sempre bater nas duras hoje em dia, é de não deixar a camisinha. Porque o DIU, ele tem um problema só. Ele é um método que ele causa muita liberdade. Então, hoje, o que acontece? As mulheres acabam tendo, no decorrer do ano, vários parceiros, muitas vezes. E você tem mais risco de infecções vaginais, se você não usar camisinha. Então, camisinha ou preservativo, sempre. Agora, uma dúvida que as mulheres têm, e eu já passei por isso com o Mirena. Depois, eu tirei o Mirena e depois para engravidar demorou um pouco. É normal? Demorou quanto e você tinha quantos anos? Desculpa te perguntar. Ai,
acho que uns 28 anos. E aí, demorou acho que um ano, assim. Você, assim, quando você tira o DIU, você tem que esperar um mês para começar a tentar. E assim, mulheres com menos de 35 anos, o tempo para você engravidar é de até um ano. Então, você, na verdade, engravidou no período normal. O que acontece? A maioria de nós hoje acha que parou o método contraceptivo, dali 2 meses tem que estar grávida. E muitas vezes não é assim que funciona, né? Por todos os estudos científicos que a gente tem hoje, um casal jovem, saudável, pode ter relações sexuais regularmente e demorar um ano para engravidar. Então, você, na verdade, estava no período normal. É que a maioria das vezes a gente tem muita ansiedade de engravidar. Então, não tem nada a ver que você põe o DIU e não engravida, nada. Não. Nenhum E essa método. ansiedade que a senhora falou realmente acaba atrapalhando, não atrapalha? A gente não tem como dosar isso, mas com certeza atrapalha. Vamos mostrar os outros? Tem o diafragma, que é um método... Eu já usei também, mas ele é difícil, né, doutora? Então, muitas vezes as mulheres têm dificuldade de manipulação vaginal. Tem mulheres que têm dificuldade de usar o AB, por exemplo, que é o absorvente, Isso, né? Então, assim, você coloca na vagina e ele se adequa aqui no fundo de saco vaginal. Você coloca isso geralmente com gel espermicida, tem a relação sexual e retira dali 6 horas. Então, é a mulher mesmo que coloca É a mulher isso? que Às coloca vezes e o tira. parceiro também ajuda, né? Pode. Ele dura 5 anos, ele tem uma taxa de custo baixa e é um método super eficaz. Tá, mas como assim dura 5 anos? Você lava com sabão de Guarda. coco, guarda Na num próxima estojinho. relação. Na próxima relação. Você tem que colocar 20 minutos antes de namorar. Então, por exemplo, vai sair com o marido ou vai sair com o namorado. Coloca, vai jantar, vai no cinema, depois vai namorar. Não tem problema, você está super protegida. O único cuidado, você retira ele 6 horas depois da última relação sexual. Colocou à noite, Rafael, vai namorar de meia-noite. Aplica uma dose de gel espermicida e pode namorar sem problema. Mas Ele é só muito vai tirar prático. depois de 6 horas da Só relação. depois da É última isso. relação. Existe risco, naturalmente, se tirar antes? Existe. Por quê? Porque você usa um gel espermicida que funciona como um vedador para evitar que o esperma ultrapasse o diafragma. Se você retirar antes, o espermatozoide pode estar vivo. E daí ele pode sair nadando, é quando dá a falha. Mas é um método, para você ter ideia, que ele é tão eficaz quanto todas esses que estão na mesa. Ele é 99% de eficácia. Mas também a mulher pode esquecer. Pode esquecer de lá no colocar. embalo, exatamente. tudo. Pode. Aí ela vai falar, não, eu tenho que ir até o banheiro e colocar. E assim, isso daí não é... Doutora, tem que falar, eu já usei, não é fácil de colocar, né? Não, mas Tem um jeito lá de colocar, mas não é fácil. Tem. E sabe o que eu acho? Assim, isso é uma observação. A mulher brasileira, nós somos uma das piores do mundo em qualquer método vaginal. Por Você quê? tem que pôr na vagina. Porque a mulher brasileira tem medo de se manipular. É muito afobada, Você talvez? Eu acho que é receio mesmo, receio pessoal. Pra você ter ideia, é um dos métodos mais utilizados na Alemanha. Então, aqui a gente tem dificuldade de usar qualquer tipo de método vaginal. No Brasil, qual que é o campeão, então? O campeão é a pílula anticoncepcional e pílula. laqueadura. Laqueadura. Para nossa tragédia. Por quê? Porque muitas vezes essas mulheres se arrependem da escolha e depois tem que fazer uma série de outras intervenções para conseguir Porque a engravidar. laqueadura ela não é irreversível, né? Você pode voltar realmente àquela situação, mas é mais complicado. Mas para você ter ideia, é menos de 15%, Rafael. Esse método é caro de reversão e tem um problema sério. Se você não conseguir reverter, você tem que partir para a fertilização in vitro, que é caríssimo. Que é caríssimo, aí vai gastar exatamente. mais dinheiro ainda, Fala com em certeza. caríssimo, vamos falar quanto custa mais ou menos cada um, para as pessoas que estão em casa terem uma ideia do que pode usar, do que não pode. A pílula custa baratinho, né? A pílula, você tem pílula que varia de R$ 2,50 aqui na farmácia popular até R$50, R$60. E pode pegar no posto também, Também né? pode pegar no posto. Ok, vamos lá então. Agora, O Mirena. O Mirena, o DIU custa por volta de 700 a R$1.000 para você comprar o aparelhinho. A colocação é por volta de R$1.000 até R$2.000. mas lembrando Então que ele você- vai durar 5 5 anos. Tá. Perfeito. O DIU de cobre. O DIU. O DIU Não, de esse cobre aí é o me- diafragma. O Esse aqui é DIU de diafragma. cobre é cobrado mais ou menos o mesmo preço da colocação. O aparelho custa bem mais barato, custa por volta de R$150. Tá. Diafragma custa por volta de R$200. Ok. E o gel espermicida R$50 por tubinho. E vai Você durar. usa, dura. E vai durar. Isso aqui, o que é? Essa é a camisinha feminina. Essa aqui é a camiseta feminina. Camisinha olha feminina, aqui, olha a é. diferença, né? Olha Você só. coloca aqui dentro da vagina, né? E ela Ok. fica aqui. Ela tem uma essa vantagem não- sobre a masculina, apesar de ser meio feiosa. Ela protege mais contra o HPV. Protege mais? Protege. É mais resistente, então? Porque, ó, Rafael, quando o pênis encosta aqui, tá? Aham. Você pode ter lesão na região do saco escrotal de HPV. Ela protege a vagina, a parte externa. Porque ela protege mais do que a camisinha As mulheres já aderiram masculina. à moda da camisa feminina? Não.
Ainda é Não. muito pouco. Não, muito pouco. O Eu acho custo, que o custo em mulher não vai relação, aderir, não. o custo em relação ao preservativo masculino Muito mais cara. é mais caro. É mais cara e assim, você usou uma vez, você não pode reutilizar. É, como a Quanto masculina que também, custa, na verdade, doutora? né? O pacotinho não é tão caro. Custa o pacotinho com 13, em média, R$12. Certo. Mas você vai ter que E o problema é assim, a dificuldade de colocar. colocar e de tirar. E a senhora trouxe também aqui um adesivo, é isso? Isso, que é um adesivo que você troca semanalmente, custa por volta também de R$50. Tá legal. Maria Cândida, eu gostei, aprendi um pouquinho aqui. Eu não conhecia a pílula, mal sabia sobre os outros métodos, mas é claro que as pessoas de casa espero que também tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida, pode escrever pra gente, porque a doutora Poliane vai voltar. E eu queria só terminar falando sobre o HPV. Né? A gente viu, né, que as meninas estão tomando, né, de 8 a 11, né, de 9 a 11, eu acho, Sim, que na estão rede tomando de graça A vacina, na rede né? pública e tudo. Isso. Mas a adulta que quiser tomar também pode, não sei se no posto estão dando. No posto não. Acho que no posto não dão, mas os laboratórios estão dando. Porque eu tomei, eu tomei a série 1 e tem que tomar mais 2 Exatamente. vezes. Então, eu acho muito interessante para a mulher, de repente, estar tomando e Você se tem prevenindo. toda a razão, Maria né? Cândida, assim. A vacina protege contra 2 a 4 vírus, mas ela é altamente eficaz para prevenir câncer de colo de útero. Vale a pena. É. Fica a dica então. Obrigado, doutora Poliane, mais uma vez Obrigada, com a gente Rafael. aqui. Obrigada. Vai voltar, Obrigada, o querida. convite está feito já Obrigada. para falar sobre muitos Agora, isso assuntos. aqui, o que é que e você tirar. trouxe? O que é É isso? uma pelve Ah, de espuminha. eu pensei que era um sapo. Não, somos nós, nosso ossinho por dentro. Ah, entendi. Falei, nossa, é uma almofada, é um bichinho, um sapo. O que é isso que ela trouxe? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Vamos pro intervalo agora então. Na sequência, o jornalista Márcio Augusto contando tudo pra gente sobre os mundos dos famosos. Aí daqui a pouco também tem a nossa culinária. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.